Olá, meus amigos! Eu sou o Mestre Dinho e este é o Mestre Dinho Robô News. Hoje o nosso assunto é muito importante para quem acompanha a política, a justiça e o futuro das instituições brasileiras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, defendeu mudanças no funcionamento do Supremo e falou sobre a necessidade de maior autocontenção do judiciário. E fica a pergunta do nosso vídeo: até onde deve ir o poder do judiciário em uma democracia? Hoje vamos apresentar o que o ministro defendeu, explicar o significado dessas propostas e, no final, apresentar a minha opinião como cidadão brasileiro. O que André Mendonça defendeu? Em entrevista divulgada em 14 de agosto do ano de 2026. André Mendonça defendeu a mudança, ou melhor, corrigindo, certo? Vamos aqui, é importante essa parte, eu quero aqui repetir, achei interessante. O que André Mendonça defendeu? Em entrevista divulgada em 14 de agosto de 2026, André Mendonça defendeu mudanças no Supremo Tribunal Federal. Entre os pontos mencionados estão a limitação da competência do STF em ações penais originárias, uma possível mudança nas regras sobre quem pode provocar diretamente o tribunal e uma maior autocontenção do judiciário. Mendonça afirmou que o judiciário não deve assumir um papel criativo ou inovador na ordem jurídica quando isso acaba enfraquecendo as funções do executivo e do legislativo. A discussão não é simplesmente sobre uma pessoa. É uma discussão sobre os limites e as responsabilidades de cada poder da República. O que significa autocontenção judicial? Em termos simples, autocontenção significa que o judiciário deve reconhecer os limites da sua própria atuação e evitar substituir os outros poderes em decisões que pertencem principalmente ao processo político e legislativo. O ministro Mendonça vem defendendo essa ideia como uma forma de preservar o equilíbrio entre os poderes. A Constituição estabelece
executivo, legislativo e judiciário, como poderes independentes e harmônicos entre si. Por isso, quando surge uma discussão sobre o tamanho da atuação de um poder, o assunto interessa a todos os brasileiros. Mudanças nas ações penais no STF. Um dos pontos mais importantes levantados por Mendonça foi a competência originária do STF para ações penais. O ministro defendeu retirar do Supremo essa competência originária, argumentando que isso contribui para reduzir parte das tensões entre os poderes. Ele também questionou o modelo em que um tribunal constitucional pode atuar como instância originária de investigação, persecução e julgamento criminal. É uma proposta que merece ser debatida com seriedade. Não significa que o STF deixaria de exercer sua função constitucional. A discussão é sobre qual tribunal deveria receber determinados processos desde o início e como preservar a imparcialidade e a separação das funções. Quem pode acionar o STF? Outro ponto apresentado por Mendonça envolve quem pode levar determinadas questões diretamente ao Supremo. Segundo ele, seria possível discutir uma melhor equalização dessas regras, inclusive para evitar que uma única pessoa ou uma associação consiga provocar o tribunal em determinadas situações, sem uma representação mais ampla. Mudar essas regras dependeria dos instrumentos jurídicos e políticos adequados, como mudanças legislativas ou constitucionais, quando necessárias. Ou seja, estamos falando de uma proposta de reforma e de um debate institucional, não de uma mudança automática no funcionamento do STF. Código de conduta para ministros. Mendonça também manifestou apoio à discussão de um código de conduta para ministros. Ele afirmou que a iniciativa seria uma sinalização importante para a sociedade e disse estar aberto a discutir sua modelagem e
eventuais limitações de atividade. Esse assunto ganhou importância porque existe uma discussão mais ampla sobre transparência, ética, relações institucionais e confiança pública no poder judiciário. Na minha opinião, instituições fortes precisam também ser instituições que inspirem confiança na população. O judiciário deve ter mais limites? É uma boa pergunta. Agora, chegamos à pergunta principal do nosso vídeo. O judiciário deve ter mais limites? Na minha opinião, todo o poder da República precisa respeitar os limites estabelecidos pela Constituição. Isso não significa enfraquecer o judiciário. Pelo contrário, um judiciário forte é aquele que exerce sua função constitucional com uma independência, mas também respeita as competências do legislativo e do executivo. O mesmo vale para os outros poderes. Nenhum poder deve ser superior à Constituição. A opinião do mestre Dilma. Agora, quero falar diretamente com vocês. Eu, mestre Dilma, considero muito importante discutir esse assunto. O brasileiro precisa poder acompanhar esse debate sem medo. Precisamos discutir limites institucionais. Precisamos discutir transparência. Precisamos discutir equilíbrio entre os poderes. E precisamos discutir como recuperar a confiança do cidadão nas instituições. Eu vejo com atenção a posição de André Mendonça, porque ele está propondo uma discussão sobre autocontenção judicial, competência do STF e regras de conduta. Eu não estou dizendo que toda proposta precisa ser aceita. Estou dizendo que ela merece ser debatida. E esse debate precisa acontecer dentro da Constituição, do Congresso Nacional e das instituições democráticas. Uma democracia forte precisa de equilíbrio. Uma democracia não é apenas votar. Uma democracia também depende de instituições funcionando dentro das suas competências. O legislativo faz leis. O executivo administra e executa políticas públicas. O judiciário interpreta a Constituição e aplica a lei nos casos que chegam
a justiça. Existem situações complexas e conflitos entre esses campos. Por isso, o equilíbrio é tão importante. Quando um poder passa a ocupar constantemente o espaço que deveria ser de outro, surge uma discussão legítima sobre a separação de poderes. O que o brasileiro pode cobrar? O cidadão brasileiro pode cobrar transparência, respeito à Constituição, responsabilidade e prestação de contas. Pode também acompanhar propostas de mudança e perguntar quem será beneficiado, qual será o efeito para a sociedade, a proposta aumenta ou reduz a segurança jurídica, fortalece ou enfraquece a separação dos poderes. Essas perguntas são mais importantes do que simplesmente escolher um lado político. Porque instituições pertencem ao Estado brasileiro e não a um partido. Hoje, dia 18 de agosto do ano de 2026, na sequência, iremos assistir o vídeo do ministro Mendonça, André Mendonça. Ele vai falar tudo aquilo que até o momento foi colocado nesse conteúdo, certo? Depois, né, na sequência do vídeo do ministro André Mendonça, o mestrezinho Robô News, eu irei realizar o encerramento. E a pesquisa com a devida vênia, certificada pelo TSE, com a legitimidade que deve haver uma pesquisa certificada pelo TSE, com o impacto de uma pesquisa na vontade do eleitor, isso tem que estar claro. E o que nós estamos tratando aqui é de um aperfeiçoamento do sistema de pesquisas. Menos decidir essa pesquisa. A pesquisa já foi. As eleições lá já foram. É os parâmetros que nós queremos dos institutos de pesquisas. E penso que numa sociedade democrática se presume a necessidade de ampla transparência. E ampla transparência, transparência ativa, significa dados claros. E com a devida vênia, mesmo a divergência, reconhece que os dados não estão claros. Por isso, com devido respeito à divergência, eu acompanho o eminente relator. Prossegue. A partir do exame da pesquisa, com o número de identificação, verifica-se que no arquivo com detalhamento de bairros / municípios, consta a descrição das localidades como centro, leste, norte, sudeste e sul. Ou seja, não está mais especificado pelo setor censitário a questão dos bairros. Dentro do bairro, mais específico ainda. Ao contrário, está mais genérico. Imagina uma pesquisa em São Paulo, fiz a pesquisa na região norte, sul, leste, oeste. O que é isso? Isso é um nada. Você vai ter, nessas regiões, diferentes classes sociais, diferentes perspectivas. Soma-se a isso, eu vim agora ao documento do IBGE, que aborda a questão do setor censitário na correlação com o bairro.
diz o seguinte, que para os municípios que possuem limites de bairros definidos por lei, os setores censitários terão, sempre que possível, seus limites considerados. Sempre que possível, terão seus limites considerados. E aqui não foram considerados. Observadas as limitações operacionais, etc, etc, etc. Então, com a devida vênia, se no caso concreto nós tivéssemos o bairro, não temos, e depois um adensamento e especificação dentro desse bairro, quais os setores censitários, e aí eu concordaria com o ministro Floriano. Se eu pego o Morumbi, fiz uma pesquisa no Morumbi, mas no Morumbi eu fiz tantas pesquisas no setor A e tantas pesquisas no setor B. Toda pesquisa, ela pode ser feita sem registro no TSE ou com registro. O registro pressupõe o quê? Uma validação do TSE a partir de critérios. Nenhum instituto de pesquisa é obrigado a registrar no TSE uma pesquisa dele. Mas se ele quiser publicar, tornar isso público, ele precisa de uma validação de critérios no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Você acompanha o noticiário assim? Pois saiba que lá em Brasília, eles são assim. Em ano eleitoral, as raposas da política querem que você fique longe do jornalismo de qualidade da Gazeta do Povo. Por isso, olha só o que preparamos para você. Acesso ilimitado a todos os conteúdos da Gazeta por R$1 até as eleições. São 3 meses para você experimentar por muito pouco o acesso ilimitado a notícias, reportagens e análises de um jornal que quer muito para o Brasil. Acesse agora e faça sua assinatura. Ou vai vestir a pele de ovelha justamente agora. Gazeta do Povo. Me informe. Meus amigos, hoje nós analisamos uma declaração importante de André Mendonça sobre mudanças no STF e os limites da atuação do judiciário. Falamos sobre autocontenção judicial, competência do Supremo em ações penais, regras para provocar a Corte e a possibilidade de um código de conduta para ministros. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. O judiciário deve ter mais limites para preservar o equilíbrio entre os poderes? Escreva nos comentários. Você concorda com André Mendonça? Ou acredita que o modelo atual deve ser mantido? Aqui, no Mestre Dinho, Robô News, nós vamos continuar acompanhando o assunto. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Eu sou o Mestre Dinho. Muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe o Brasil e todos os brasileiros. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o roteiro do ChatGPT, a fonte da Gazeta do Povo. Também eu quero falar aqui, realizar um convite. Esse convite é para todos os amigos e amigas patriotas para visitar a descrição desse vídeo. Na descrição, quando todos vocês estiverem na descrição,
vocês poderão observar de que existem vários links. Esses links são produtos do Mercado Livre e também da Shopee. Tem um curso de mestre de obras da Udemy. Hoje, dia 18 de agosto do ano de 2026. Até o próximo vídeo.